Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre a sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, que é justamente o texto que nós estamos conversando aqui nos últimos dias. Embora seja o mesmo texto, a aplicação vai se ampliando, a gente vai aprofundando cada dia mais e mais. Isso é um presente, isso é uma bênção de Deus. Antes de ler esse texto, eu quero convidar você que está aqui pela primeira vez para se inscrever no nosso canal. Já deixa o like na transmissão e vem com a gente todos os dias, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Claro, os devocionais são feitos aqui às 7h30 da manhã, mas eles ficam salvos também durante o dia. Então, se você não puder por alguma razão nesse horário, assiste no outro momento. Deus vai te abençoar da mesma forma. E quero aqui, gente, fazer um agradecimento especial. Primeiro a Deus, porque eu sei que cada um dos que estão aqui são presentes de Deus para mim. Eu sempre falo, sua presença é um presente. E eu quero também agradecer a você que tem compartilhado os devocionais, que tem chamado pessoas novas para participar aqui, que tem inserido pessoas lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde eu mando também as anotações pessoais. Isso tem sido uma bênção de Deus. Sempre, todos os dias, todos os devocionais que nós fizemos aqui desde o início, nunca teve um dia que ficou sem um novo inscrito. Todo dia sempre teve pelo menos um novo inscrito. Até quando o devocional estava começando lá, ainda não tinha tanto engajamento, mas hoje, nos últimos dias, na verdade, quando a gente voltou para essa nova temporada, uma quantidade acima do normal de pessoas se inscrevendo aqui no canal, participando, conhecendo, gente nova chegando. E eu sei que o seu compartilhamento, a sua indicação, ela é fundamental para isso. Então, quero fazer o meu agradecimento especial a você que não só assiste o devocional, mas indica o devocional, compartilha o devocional. Gente, vocês não fazem noção do que Deus pode fazer através de um pequeno gesto nosso. Às vezes só apertar um botão ali, compartilhar e mandar para alguém. Quem sabe foi a palavra certeira ali que a pessoa precisava. Você nem sabia, você nem imaginava. Tem histórias que a gente conhece, né? Tem corações que a gente conhece. Olha, essa palavra aqui acho que é para fulano. Mas tem pessoas que a gente manda, às vezes até sem muita esperança de que vai acontecer algo. De repente, meu irmão, Deus, com pouco que a gente entrega, ele faz muito. Eu sempre digo, os nossos 5 pães e 2 peixinhos são suficientes para Deus fazer grandes milagres. Então, quero agradecer de coração a você que tem compartilhado os devocionais. Para você que está chegando aqui por agora, fica à vontade, vem com a gente. Somos um corpo em Cristo, uma família. Eu quero muito, todos os dias, sempre de segunda a sexta, começar o dia da melhor forma, que é meditando na palavra de Deus. Simbora! 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Talvez na versão da sua Bíblia possa estar escrito: ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Em algumas versões tesouro, em outras versões depósito. Estou aqui na NVI, a versão depósito aparece. E é interessante essa figura do depósito, porque no direito brasileiro a gente tem um instituto chamado depositário fiel. Quem trabalha no setor jurídico está um pouco mais acostumado com esse termo e sabe o que ele significa com melhor exatidão. Mas para você que nunca ouviu falar na figura do depositário fiel, eu vou tentar explicar de forma muito simplória, bem fácil para você identificar o que é esse depositário fiel. Quando alguém, digamos, se ausenta, supondo que a pessoa vai passar um intercâmbio, fazer um intercâmbio de 6 meses em outro país, a pessoa vai se ausentar do país e ela precisa de alguém para poder se responsabilizar pelos seus bens aqui. Ela elege essa figura do depositário fiel. O depositário fiel vai ser a pessoa que vai organizar, vai se responsabilizar, vai cuidar, vai guardar, vai zelar por aquele depósito. Então a pessoa tem responsabilidades civis para aqueles bens. Ele precisa entregar aqueles bens em bom estado, bem guardado, bem protegido, para quando a pessoa voltar, certo? Então, basicamente, essa é a figura do depositário fiel. Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito, ele está dizendo, Deus é o meu depositário fiel. E ele deposita todas as suas esperanças no Senhor. Aí talvez você se pergunte assim, Tiago, do que é que o apóstolo Paulo estava falando quando ele cita esse depósito, quando ele cita esse tesouro? Primordialmente, o apóstolo Paulo estava falando sobre a salvação, mas não só sobre isso.
Até porque, se nós pararmos para refletir, não apenas o instituto da salvação, o instituto, a ideia de morar no céu, de ser livre do inferno, a salvação ela não é só isso. Deus ele não te livra, perdão, Deus ele não te salva apenas para te livrar do inferno futuro. Deus te salva para te livrar do inferno presente. Já parou para pensar nisso? Tem gente que pensa só em se ver livre lá do lago de fogo, da condenação eterna, mas Deus ele nos livra do inferno presente. Tiago, que inferno presente é esse? Olha só. Existe uma frase que diz assim: grande tragédia é dar certo nas coisas erradas. Você conseguir concluir muitas coisas na vida, mas trilhar um caminho errado. Quando nós trilhamos uma vida fora da vontade de Deus, fora dos caminhos que Deus preparou para nós, quando nós trilhamos uma história completamente distorcida em relação àquela que o Senhor Deus escreveu e planejou para nós, isso é um inferno presente, sabe? E é por isso que muitas pessoas, infelizmente, elas até têm muitas conquistas, digamos assim, nesse plano, nessa vida. É uma pessoa bem-sucedida socialmente, culturalmente, respeitada. Mas no seu interior, seu coração é um inferno. Por quê? Porque ela não está vivendo o lago de fogo futuro, ela está vivendo o inferno presente. Já até comentou no primeiro devocional, há 2 dias atrás, como quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui. Só um momentinho aqui, gente. Voltando. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, ele estava numa prisão. Ele estava aprisionado por grades externas. Mas o seu coração estava livre em Cristo. Enquanto nos dias de hoje a gente vê o contrário. As pessoas externamente livres, mas internamente aprisionadas. Então, Deus nos convida a nós colocarmos toda a nossa vida presente nas mãos dele. A ideia de Cristo morrer na cruz não é para que você desfrute do céu apenas no futuro. É para que você já tenha conexão com o céu nesta vida, neste plano, nesse momento. Tem uma frase que eu coloquei lá no meu Instagram esses dias, que é o seguinte: coloque tudo nas mãos de Deus e você verá as mãos de Deus em tudo. Eu te convido a pensar nesse momento. Te convido a refletir no seguinte: tem alguma coisa que você julgue que não precisa colocar nas mãos de Deus? Eu já estou refletindo aqui, eu acho que talvez a minha família não precisa colocar nas mãos de Deus, não. Pelo amor de Deus. Mais do que precisa. Não, já estou refletindo aqui, eu acho que o meu trabalho, a minha vida financeira, aqui eu não preciso, aqui eu sei me virar, Tiago. Essa parte aqui eu não preciso de Deus. Tem alguma área da nossa vida, gente, que a gente não precise colocar nas mãos de Deus? Então, eu te convido a entender que Deus, ele é o único que é poderoso o suficiente para guardar toda a sua vida. As garantias que Deus tem para te oferecer, ninguém tem. O poder que Deus tem, ninguém tem. O amor que Deus tem, ninguém tem. O cuidado que Deus tem, ninguém tem. Da mesma forma que a paz e a segurança que Paulo sentia mesmo em meio à perseguição e à prisão, que paz é essa, que segurança é essa, Tiago? Porque ele conhecia alguém, eu sei em quem tenho crido, eu sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Paulo sabia que toda a sua vida estava nas mãos de Deus e isso o fazia descansar. Enquanto nós não entregarmos a nossa vida completamente ao Senhor, nós não vamos conseguir descansar. Algumas pessoas até amam de fato o Senhor. E eu não julgo esse amor, eu não duvido desse amor. Esse amor é sincero, eu conheço várias pessoas que amam sinceramente a Deus. Mas tem dificuldade de entregar as coisas na mão de Deus. E entregar não é um discurso. Lembra que nós falamos ontem do discurso? A pessoa tem um determinado discurso, mas sua prática de vida é diferente. Entregar as coisas a Deus não é só um discurso. É uma prática. E é uma prática que exige fé, porque é desafiadora. Porque observe, gente, tem pessoas que acham assim, ó, Tiago, todos os dias eu entrego a minha vida a Deus. Como que você faz isso? Não, Tiago, quando eu acordo, até mesmo antes do devocional, eu faço oração a Deus. Senhor, a ti entrego o meu dia. Poxa, que bom, parabéns. Isso é uma boa prática, mas não é suficiente. Entregar a nossa vida a Deus não é um mantra que a gente repete com os nossos lábios.
É uma decisão que a gente toma diariamente. Por quê? Entregar a nossa vida a Deus vai nos exigir entregar os nossos jeitos, as nossas formas de viver para Deus. Então agora é a ideia de Deus, é o plano de Deus, é o jeito de Deus fazer, é a forma como Deus nos conduz. Mudou tudo. Eu conheço algumas pessoas que antes de conhecer o Senhor, ter uma relação com o Senhor, a pessoa falava assim, não, eu não... Eu tô lembrando a pessoa aqui agora, o nome da pessoa veio aqui, o rosto da pessoa veio na mente agora. Né? Eu não perdoo ninguém, Thiago. Eu não perdoo ninguém. Me machucou, eu machuco de volta. Pisou no meu calo, eu piso de volta. Eu não perdoo ninguém. A pessoa enxergava o perdão como uma fraqueza. Como infelizmente muitos ainda enxergam, infelizmente. Não entenderam o que é o perdão. Né? A pessoa então teve um relacionamento com Jesus. Jesus o encontrou. O que aconteceu? Quando Jesus nos salva, ele também nos transforma. Ou seja, ele não nos livra só do inferno futuro, ele tira o inferno presente do nosso coração. E essa pessoa se tornou assim um perdoador profissional. Começou a perdoar todo mundo e realmente teve uma mudança de coração muito grande. E por que isso aconteceu? Porque agora o perdão, por exemplo, ele é uma forma de Deus curar relacionamentos. Normalmente, quando a gente vê um relacionamento ferido, normalmente, as duas partes estão se perguntando assim, não, quem tem razão nisso aqui? Quem tem... Você vai conversar com duas pessoas de uma relação ferida, pode ser marido e mulher, pode ser amigo, pode ser sócio, qualquer tipo de relação. O relacionamento está ferido. Você vai conversar com as duas pessoas, você vai ver que, naturalmente, as duas pessoas vão tentar vão começar a se explicar. Vão pensar, olha, na verdade, o problema é que fulano de tal fez isso. Aí o outro vai dizer, não, o problema é que, na verdade, quando ele achou que eu fiz isso, ele tinha feito aquilo, pererê, parará, e foi um mal entendido, não sei o que. Cada um vai tentando se justificar, meio que tentando dizer, olha, eu tenho razão. E o outro vai dizer, não, quem tem razão sou eu. O perdão não é sobre quem tem razão. O perdão é uma iniciativa da seguinte forma, eu reconheço que essa relação, que ela está quebrada, e eu estou tomando a iniciativa de consertar essa relação. Vamos consertar? E para você perdoar, meu irmão, você precisa ter uma revelação de que você foi perdoado de uma dívida muito maior. O que é que traz essa revelação? O Evangelho. Então percebe como entregar a nossa vida para Deus não envolve, não é sobre ter Deus como um talismã, mas entregar a nossa mente para Deus, nosso coração para Deus, nossa forma de ver o mundo para Deus. É reconhecer que Deus, tu tens sentimentos mais sublimes do que o meu. Tu tens pensamentos mais altos do que os meus. Tu tens direções melhores do que as minhas. É por isso que esse mesmo apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, que para nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente precisa transformar a nossa mente. Se você não transformar a sua mente, você não experimenta a vontade de Deus. Se você não mudar o seu drive, como dizem por aí hoje, né? Você não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para você. Você muda de, como que eu posso dizer? Você muda de religião, não é nem a palavra que eu queria utilizar, mas você muda de religião, você muda de nomenclatura, mas continua vivendo o mesmo inferno. Tem pessoas que mudam de religião, mudam de igreja, mudam de fé, digamos assim, sabe? Mas continua vivendo o mesmo inferno. Por quê? Porque ela não abre mão dos seus sentimentos, de suas convicções, da sua forma de fazer, da sua forma. Não, é do meu jeito, sempre eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. E de repente, meu irmão, olha o bálsamo, olha o oceano de graça que você está desperdiçando, porque tá apegado ao seu... O que é uma pessoa que vive assim? Pra gente fechar o devocional aqui. O que é que uma pessoa que vive assim está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, eu sei cuidar da minha vida melhor do que ninguém. Eu sei cuidar do meu depósito melhor do que ninguém. Eu sei cuidar do meu tesouro melhor do que ninguém. O apóstolo Paulo nos ensina diferente. Ele fala o seguinte, eu sei que Deus, ele sim é poderoso para cuidar do meu depósito. Ele sim é poderoso para cuidar do meu tesouro. Ele sim é poderoso para cuidar da minha vida. Talvez, provavelmente você vai estar equivocado, mas talvez você pense assim, olha, Tiago, ninguém sabe cuidar da minha vida melhor do que eu. Aqui nessa terra, meu amigo. Se você se medir com outros seres humanos,
Mas nós temos um Deus. Eu vou mais profundo aqui, Nós temos um Pai que sabe cuidar de nós melhor do que nós mesmos. E muitas vezes, o nosso maior inimigo não é Satanás, não é o inferno, não são os principados, as potestades, somos nós mesmos. Com nosso orgulho, com nossa arrogância, com nossa forma de, sabe, de querer sempre governar, controlar, conduzir, quando na verdade o evangelho nos convida a entregar. Sabe por que Paulo estava sossegado dentro da prisão? Porque ele já tinha entregado tudo. Eu sei em quem tenho crido e também sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito, para guardar o meu tesouro, para guardar a minha vida, para guardar a minha história, para guardar meu chamado, para guardar meu ministério, para guardar minha família, para guardar minhas finanças, para guardar meus relacionamentos, para guardar minha saúde. Deus é poderoso demais, demais da conta. Como diria algum mineiro por aí que está assistindo esse devocional. Então, para a gente fechar aqui, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer eu quero te trazer uma reflexão. Será que de fato o nosso tesouro, o nosso depósito tem sido entregues nas mãos do Senhor? Ou será que nós relutamos e preferimos cuidar da nossa vida da nossa forma? O Evangelho nos faz esse convite. Isso aqui, meu irmão, muda tudo. Se você entender, olha, a sua resposta para essa pergunta, ela vai transformar toda a sua vida. Toda a sua vida. Toda a sua vida depende da resposta que você vai dar. Entende? E eu quero te convidar nesse momento a fazer uma oração. Começando agora, sinceramente, não como um mantra, não como um talismã, mas com todo o seu coração, com toda a sua sinceridade. A entregar o seu tesouro, o seu depósito, a sua vida, os seus desafios, tudo que você quiser, tiver e puder, nas mãos de Deus, através dessa oração. Essa oração, ela vai ser só um start. Eu não consigo ficar 24 horas por dia com você. E nem seria saudável isso. O evangelho, a proposta do evangelho não é você ter um vigia, uma polícia, sabe? Não. Se o Espírito Santo está em você, ele vai mexer em você, ele vai falar com você. Se o Espírito Santo falar com você, você não precisa de um devocional de 5 horas. Uma frase só, um versículo, um momento aqui já muda a sua vida toda. E eu sei que esse Espírito Santo que te trouxe aqui para ouvir isso, ele vai continuar ministrando no seu coração. E eu oro para que você continue correspondendo qual a palavra mesmo? Sendo recíproco, né? Reciprocidade, sendo recíproco esse chamado do Espírito Santo. Ele chama, você atende, ele fala, você ouve, ele faz, você responde. Entende? Muitas coisas, eu vejo muitas bênçãos do céu, eu vejo uma graça de Deus mesmo sobre a vida de muitas pessoas, como se fosse olha que, meu Deus do céu, como se fosse uma nuvem carregada. Você já viu uma nuvem carregada, do céu fechado, assim, uma nuvem que você pensa assim, olha, vai cair uma chuva muito, muito, muito grande. Visualizou isso aí na sua mente? Eu tive essa visão aqui agora. De uma chuva, uma nuvem muito, 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 muito carregada. Mas ainda não choveu. Por que que ainda não choveu? Porque você não fez a arca. Ainda não choveu porque você não entregou. Ainda não choveu porque você não descansou no Senhor. Ainda não choveu porque existem coisas que não vão funcionar do seu jeito, do seu tempo, da sua forma. Vão ser no tempo de Deus, do jeito de Deus, da vontade de Deus. Quando você fizer isso com todo o seu coração, meu irmão, aí vai vir uma chuva que você não faz ideia do quão abençoadora será. Vamos orar juntos? Antes de orarmos, eu quero primeiro convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever no canal, deixar o like na transmissão, seu like faz muita diferença. Quero te chamar para você vir para o nosso grupo fechado do WhatsApp, que é um grupo que não tem conversa paralela, você não vai ficar enchendo o seu celular de mensagem. É um grupo feito para te mandar o link dos devocionais todos os dias. Isso te ajuda muito na constância. E durante o dia eu te envio as minhas anotações pessoais. E também te convidar para você estar conosco na comunidade do discipulado. Aí eu salto mesmo para você realmente estudar a Bíblia com profundidade e ter uma mudança de fundamento mesmo espiritual no seu coração. Para entrar tanto no nosso grupo do WhatsApp quanto na comunidade do discipulado, os links estão fixados na descrição e também no comentário fixado aqui do devocional. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, eu sou grato a Ti, Senhor, por esse ensinamento, por essa palavra. Eu sou grato pelo Senhor abrir os nossos olhos constantemente através da ministração do Seu Evangelho. E nós reconhecemos, Pai, que esse nível de transformação, ele não é possível mediante o nosso esforço.
Ele não é possível mediante a nossa mera vontade humana. Ele depende do Senhor. Depende da atuação do teu Espírito. Nós nos colocamos disponíveis para a atuação do teu Espírito, nos colocamos disponíveis para o teu agir, nos colocamos disponíveis para que o Senhor toque e impacte a nossa vida da forma que o Senhor quiser. Mas que sempre o nosso depósito, o nosso tesouro, toda a nossa vida esteja em suas mãos, porque o Senhor, sim, é poderoso para nos guardar, para nos cuidar, para nos proteger, para nos direcionar. Pai, eu sou muito grato e eu te peço uma chuva de bênçãos sobre quem está aqui nesse momento orando comigo. Eu te agradeço por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, comenta aqui qual foi a parte que mais falou do teu coração, mas o principal, compartilha com alguém que veio no teu coração, veio na tua mente. Lembrei de fulano, de ciclano, de beltrano. Compartilha essa palavra com a pessoa e eu tenho certeza que vai abençoá-la também. Tamo junto sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.